Bom dia, caríssimo aluno do CPV, tudo bom com você? Assim como na aula passada, a gente vai ter uma aula bem tranquila com bem pouco conteúdo hoje. Aliás, a gente vai aprender só função tangente, tudo bem? Que semana passada a gente aprendeu seno e cosseno e essa semana a gente vai aprender a função tangente. Hoje é dia 22/7, meu nome é Leonardo Shimura, caso você não saiba, e essa é mais uma aula de Matemática 3. Agora a gente vai para o conteúdo mesmo. Pessoal, então falando aqui da nossa tangente agora, função tangente vai ser a função onde f de x é igual a tangente de x, que quando a gente trouxer isso para o gráfico do nosso plano cartesiano, f de x, que é igual a y, a gente vai considerar que f de x é igual a y, vai ser igual a tangente de x. Ou seja, os valores que a gente vai utilizar aqui no eixo y vão ser os valores de tangente de x, tudo bem? Montei aqui a nossa tabelinha, assim como na semana passada, vocês podem perceber que ela está um pouquinho mais extensa. Ó. Aqui são os valores de x, os valores de y, porque a nossa função tangente ela não vai ser uma ondinha certinha, igual a seno e cosseno era, então a gente vai precisar mudar algumas coisinhas. Tudo bem? É um pouquinho mais complexa, mas ainda não é difícil de entender. Então, ó, quando x é igual a zero, nosso y, que é igual a tangente de x, também é zero, porque tangente de zero é igual a zero. Quando o nosso x é π sobre 4, tangente de π sobre 4, que aliás é igual a 45 graus, caso você não se lembre, é igual a 1. Tangente de 45 ou tangente de π sobre 4 é igual a 1. Tangente de π sobre 2 não existe, tudo bem? Tangente de π sobre 2 ou tangente de 90 graus não existe, não sei se vocês se lembram disso. Tangente de 3π sobre 4, que é igual a, convertendo de forma rápida, 135 graus, vai ser igual a menos 1. Tangente de 135 graus ou 3π sobre 4 é igual a menos 1. E assim a gente tem aqui todos os nossos valores, tudo bem? Algo importante, já fazendo uma relação com isso, vai ser o domínio da nossa tangente, que ela vai ser diferente do seno e do cosseno, tudo bem? Não vão ser todos os números reais necessariamente, ó. Então vamos ler junto aqui e depois eu vou explicar para vocês. X, lembra que significa esse símbolozinho? X pertence aos reais. Tudo bem? Isso aqui é relação de pertinência, caso vocês não se lembrem, está lá nas primeiras aulas de Matemática 1 do professor Rafael. X pertence aos reais, ou seja, x é um número real, de tal forma que x é diferente de π sobre 2, é óbvio, né? Porque não existe, mais kπ. Como assim mais kπ, professor? Ó, a gente vai fazer aqui, rapidinho, o nosso ciclo trigonométrico. De uma forma, aliás, bem mal feita, mas a gente só vai fazer para mostrar rapidinho. O que vai acontecer? Onde não existe tangente, em qualquer arco que pare neste ponto aqui, ou qualquer arco que pare neste ponto aqui, tudo bem? Porque lembram que eles iam, a reta a tangente ela vai ser o quê? A medida que a gente se cruza com essa retinha aqui. Quando ela cresce dessa forma aqui, ó, quando ele passa por esse arco, ele vai sempre continuar para cima ou sempre continuar para baixo. Caso você não se lembre, é só olhar um pouquinho a aula de tangente. Acho que a primeira aula de tangente que a gente teve, que eu explico certinho porque esses arcos não possuem tangente. Mas vamos lá agora. O que vai acontecer? Ó, x não pode ser π sobre 2 mais k vezes π. De tal forma que esse k seja um número inteiro. O que acontece? Ó, então se for π sobre 2 aqui, tá, parou no π sobre 2, mais kπ. Se esse k for igual a zero, vai ficar x igual a π sobre 2, que não pode. Então, já não vale aqui quando for o zero, então, né? Já mostrando para vocês que o zero não vai dar. Agora, igual, se a gente colocar 1 no lugar desse k, 1 vezes π, vai ficar π sobre 2 mais π. π que é igual a meia volta. Então, vai ser exatamente esse ponto aqui, que também não pode. E se aqui colocar 2 no lugar do k, vai ficar π sobre 2 mais 2π. Ou seja, π sobre 2 mais 2 meia voltas. Então, π sobre 2 mais uma meia volta, 2 meia voltas. E vai parar no mesmo lugar, que não pode porque não tem tangente. Se a gente colocar 3, ele vai vir meia volta e meia volta. E vai terminar aqui de novo. Então, qualquer número inteiro que a gente coloque no lugar desse k vai dar errado para a gente calcular a tangente de x, tudo bem? Então, a gente coloca por isso que x é diferente de π sobre 2 mais kπ. Essa parte, caso você não entendeu, é só entrar em contato comigo, tá bom, pessoal? Que eu expliquei de uma forma bem breve. Se você não se lembra também, é só olhar lá a parte da tangente que eu dei na aula inicial. Pronto, expliquei um pouquinho disso, por que alguns valores, aliás, algo que eu esqueci, ó, esse símbolozinho, esse E, o lado contrário,
com um risco cortando ele. Quer dizer, não existe, tudo bem? Então, aqui vocês estão vendo que quando o x é igual a π sobre 2, a tangente dele eu coloquei que não existe, assim como 3π sobre 2 e qualquer outro valor que a tangente não tivesse, tudo bem? Vamos vir aqui para o gráfico e colocar isso aqui. A gente sabe que tangente de π sobre 2 e 3π sobre 2 não existe. Então, não tem nenhum valor que satisfaça aqui quando o x for igual a 3π sobre 2 ou x for igual a π sobre 2. Então, eu já até coloquei uma linha. Ó. Não é possível que tenha nenhum ponto dessa linha. Ela vai crescer infinitamente para baixo, infinitamente para baixo, infinitamente para cima, mas não tem nenhum ponto dela que vai fazer parte dessa curvinha aqui. Por exemplo, então, ó, coloquei aqui, a tangente eu já coloquei o gráfico dela de uma forma geral, mas eu coloquei alguns pontos. Então, ó, quando x é igual a 0, quando x é igual a π sobre 4, quando x é igual a 3π sobre 4, quando x é igual a π, quando x é igual a 5π sobre 4, todos os valores da nossa tabelinha eu já trouxe para cá. Ela vai ter, que não tem como eu ficar fazendo todos os valores, até porque são infinitos, porém, quanto mais se aproxima desses valores que não pode ter, entre aspas, você vai ver que se aproxima do mais infinito, menos infinito. Como assim, professor? Ó, está vendo que saindo do zero aqui, ó, quanto mais perto ele chega do π sobre 2, que é o valor que não pode, mais rápido ele vai crescendo aqui, ó, e ele vai crescer infinitamente. Seria como se aqui nesse π sobre 2, ao mesmo tempo que lá em cima ia tocar no infinito, aqui embaixo ia tocar no menos infinito, tudo bem? Por isso que não existe o valor, aliás. Ele vai crescendo infinitamente, chegando cada vez mais perto do infinito, nunca vai parar de crescer, porém nunca vai chegar no ponto onde é π sobre 2. Assim como para baixo, cada vez mais, ó, partindo aqui do π e voltando um pouco, você vai ver que cada vez ele vai diminuindo mais, mas nunca vai chegar a tocar aqui, ó. Vai sempre descer separado essas duas retas aqui, de tal forma que esse valor pareça que vai cada vez mais para o infinito. Aliás, ele vai cada vez mais para o infinito, só que nunca vai chegar no infinito, porque é impossível na nossa matemática. Tudo bem? Assim como aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez nessa parte. Ele vai crescendo infinitamente, mas nunca vai tocar nessa nossa linhazinha pontilhada. E aqui é a mesma coisa, tudo bem? E agora, entra numa coisa importante. Qual que vai ser o domínio imagem? Que lá no seno e cosseno era de 1 até menos 1. Por quê? Porque ele não passava de 1 aqui e não passava de menos 1 aqui. Ele ficava sempre nisso. Aqui, o nosso domínio imagem... Aliás, domínio imagem não, gente. Falei errado. Vai ser o nosso conjunto imagem. Pode colocar dessa forma. Ele vai ser menor, aliás, vai ser menor do que infinito e maior do que menos infinito, tudo bem? Ele vai ficar desta forma aqui. Ou seja, qualquer valor indo para infinito e qualquer valor indo para menos infinito está valendo. Óbvio que eles nunca vão chegar até o infinito de uma forma propriamente dita. Além disso, a gente vai ter o período. O período, o que vai acontecer? Vocês percebem que, ó, período eu coloquei para vocês de uma forma extremamente informal, que eu falei que era uma onda, tudo bem? Porém, colocando de uma forma um pouquinho mais formalizada, vai ser o quê? O tanto que ele percorre até que ele volte a repetir o mesmo processo. Então, como assim, ó? Começando aqui, dessa linhazinha pontilhada, ele vai percorrer basicamente o valor de π até que ele volte a fazer exatamente a mesma coisa que ele fez aqui atrás. Então, o valor de uma onda, é que isso aqui não é uma onda, né? Mas vai ser o quê? O valor de, por exemplo, π sobre 2 até 3π sobre 2, que é igual a π. Tudo bem? Então percebam que o período da tangente é diferente do período do seno e cosseno. Enquanto lá era 2π, aqui vai ser apenas π. Então, ó, ele percorre π e isso já dá o valor de uma ondinha dele. Aqui ele já vai voltar a fazer a mesma coisa, certo? Pessoal, qualquer dúvida que tiveram nessa explicação... Aliás, esqueci de mais uma coisa, gente. Paridade, ou seja, se essa função é par ou ímpar. E essa função, ela é par. Professor, como você sabe, só olhando aqui no gráfico? Gente, falando de uma forma
extremamente informal na função seno, cosseno e tangente. Como que a gente sabe se ela é par ou ímpar? Você olha aqui, ó, na origem. Se tudo que ela faz do lado direito para cima, ela faz do lado esquerdo para baixo, então ela é par. Se ela faz a mesma coisa para os dois lados, igual a função cosseno, para o lado direito ela fazia uma coisa, para o lado esquerdo ela fazia exatamente a mesma coisa. Então, isso aqui é uma função ímpar. Mas aqui, ó, uma função par, o que ela faz para cima, a outra faz para baixo, entenderam? Essa é uma forma extremamente informal, mas é uma forma de lembrar o que é uma função par no caso de seno, cosseno e tangente. Outras funções você não vê apenas assim, tudo bem? Pessoal, vamos para os exercícios. Qualquer dúvida que tiverem nessa parte, podem me mandar.